Meu pai disse que tinha algo importante para anunciar no meu aniversário de 30 anos. Algo sobre nosso futuro. A forma como ele falou me deixou inquieta, como se houvesse uma pegadinha escondida nas palavras dele. Eu estava ali, na sala de jantar da casa onde cresci, cercada por pessoas que deveriam estar celebrando comigo, mas havia algo no ar que não conseguia identificar. Mônica, minha madrasta, sorria demais. Victoria, a filha dela, mexia no celular com uma expressão que misturava ansiedade e expectativa. E papai caminhava de um lado para o outro, como se estivesse ensaiando um discurso. Meu nome é Tatiana, tenho 30 anos hoje, sou médica e trabalho no Hospital São Vicente há 5 anos. Sempre fui a filha dedicada, a que estudou medicina como o papai queria, a que nunca deu trabalho. Quando minha mãe morreu, eu tinha apenas 16 anos, e 2 anos depois papai se casou com Mônica. Victoria chegou junto. Uma menina de 10 anos que rapidamente se tornou a queridinha da família. Não que eu tenha ciúmes. Pelo menos não admito que tenho. Mas é impossível não notar como tudo mudou depois que elas chegaram. As conversas no jantar passaram a girar em torno das conquistas de Victoria na escola, dos sonhos dela de fazer faculdade de administração, dos planos para o futuro brilhante que a esperava. Eu já estava na universidade, já tinha escolhido meu caminho, então supostamente não precisava mais de atenção. A casa também mudou. Mônica redecorou tudo. Disse que precisava de um ambiente mais acolhedor. As fotos da minha mãe sumiram discretamente, substituídas por quadros abstratos que Mônica comprou numa galeria do centro. O quarto de Victoria ficou maior que o meu, porque ela precisava de espaço para estudar, segundo o papai. Hoje, dia do meu aniversário, eu esperava finalmente receber a herança da vovó Judite. 150 mil reais que ela deixou para mim quando morreu, há 10 anos. Na época, papai explicou que o dinheiro ficaria sob a responsabilidade dele até eu completar 30 anos, porque vovó queria ter certeza de que eu seria madura o suficiente para administrar uma quantia assim. Fez sentido na época. Eu tinha 20 anos, estava começando a faculdade, não entendia nada de investimentos ou aplicações. Papai sempre foi bom com dinheiro, administrava bem o consultório dele e os negócios da família. Confiei nele completamente. Durante esses 10 anos, sempre que eu perguntava sobre a herança, ele me tranquilizava dizendo que estava tudo guardadinho, rendendo juros, crescendo para quando chegasse minha hora. Às vezes mencionava que tinha aplicado em fundos seguros. Outras vezes falava em poupança programada. Nunca duvidei. Mônica serviu o bolo de chocolate que ela mesma fez, meu favorito desde criança. Victoria cantou parabéns com uma voz melodiosa que sempre impressionava os convidados. Papai estava claramente nervoso, mexendo no anel de casado, um tique que ele tinha quando ficava ansioso. Após soprarmos as velas, ele bateu palmas para chamar atenção. O barulho ecoou pela sala de jantar, e todos pararam de conversar. Mônica se posicionou ao lado dele, com a mão apoiada no ombro de Victoria. Eu permaneci sentada, esperando. Ele começou com um sorriso forçado, o tipo de sorriso que as pessoas fazem quando estão prestes a dar uma notícia que sabem que não será bem recebida. Família. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Tatiana completa 30 anos, um marco importante na vida de qualquer pessoa. Fez uma pausa dramática, como se estivesse num palco. Mas hoje também marca o momento em que podemos anunciar algo que venho planejando há algum tempo. Algo que vai beneficiar nossa família toda. Senti um aperto no estômago. A palavra beneficiar soou estranha no contexto. Se fosse sobre minha herança, ele simplesmente diria que chegou a hora de eu recebê-la. Por que toda essa encenação? Victoria sorriu largamente, como se já soubesse do que papai estava falando. Mônica assentiu com a cabeça, demonstrando aprovação antecipada. Eu era a única que parecia estar perdida naquela conversa. Decidimos, conversamos bastante sobre isso e concluímos que seria melhor usar os recursos da herança da vovó Judite de uma forma mais estratégica. As palavras dele ecoaram na minha cabeça como um alarme. Usar os recursos da herança da vovó?
Não era a mesma coisa que entregar a herança para Tatiana. Meus músculos se tensionaram involuntariamente. Victoria vai se formar em administração no final do ano, e sabemos todos o quanto ela se dedicou aos estudos. Ela merece uma celebração à altura dos esforços dela. O mundo pareceu girar mais devagar. Eu entendia cada palavra separadamente, mas juntas elas formavam uma frase que meu cérebro se recusava a processar completamente. Por isso, decidimos que os R$ 150 mil da vovó serão investidos na festa de formatura da Victoria. Vai ser um evento inesquecível, cheio de glamour, com tudo que ela sempre sonhou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo, conseguia sentir o sangue correndo mais rápido nas minhas veias. Victoria soltou um gritinho de alegria e correu para abraçar papai. Mônica sorriu como se tivesse acabado de ganhar na loteria. E eu fiquei ali, sentada, tentando entender como o dinheiro que minha avó deixou especificamente para mim havia se transformado no financiamento da festa de formatura da enteada do meu pai. Tatiana, querida, você não vai falar nada? Não está feliz pela sua irmã? A voz de Mônica me trouxe de volta para a realidade. Victoria não era minha irmã, era a enteada do meu pai. E aquele dinheiro não era da família, era meu. Tinha meu nome no testamento da vovó Judith. Mas quando abri a boca para protestar, para perguntar como eles podiam simplesmente decidir isso sem me consultar, papai me interrompeu com um olhar que eu conhecia bem. O olhar que ele usava quando achava que eu estava sendo infantil ou egoísta. Tatiana, você é uma médica bem-sucedida, tem sua independência financeira, sua própria vida. Victoria está apenas começando a carreira dela. É justo que a ajudemos neste momento tão importante. Justo. Ele usou a palavra justo para descrever a decisão de pegar minha herança e dar para a filha da esposa dele. Como se eu não tivesse direito de opinar sobre o dinheiro que minha própria avó deixou para mim. Victoria se aproximou e me deu um abraço teatral, sussurrando no meu ouvido. Obrigada, Tati. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Vou fazer a festa mais linda que você já viu. Tenho certeza de que a vovó Judith ficaria orgulhosa de ver o dinheiro dela sendo usado para algo tão especial. Ela falou como se conhecesse vovó Judith, como se tivessem tido algum tipo de relacionamento especial. Victoria tinha 12 anos quando vovó morreu. Mal se lembrava dela, na verdade. O resto da noite passou como um borrão. Conversas sobre fornecedores para a festa, sobre o local, sobre o tema glamuroso que Victoria queria. Todos pareciam empolgados com os planos, todos menos eu. Eu me sentia como uma estranha na minha própria família, como alguém que havia sido excluída de uma decisão que me afetava diretamente. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, papai me acompanhou até a porta. Por um momento, pensei que ele fosse me explicar melhor a situação, talvez me dar alguns detalhes que justificariam aquela decisão absurda. Ao invés disso, ele apenas disse: Espero que você entenda, Tatiana. Às vezes precisamos pensar no bem da família como um todo, não apenas nos nossos interesses individuais. Interesses individuais. Como se querer receber a herança que minha avó deixou especificamente para mim fosse algum tipo de egoísmo da minha parte. Dirigi para casa no automático, pensando em todas as vezes que papai havia me falado sobre aquele dinheiro. Todas as vezes que ele disse que estava cuidando bem dele, que estava esperando o momento certo para me entregar. Todas as vezes que eu sonhei com o que faria com R$ 150 mil. Não eram sonhos extravagantes. Eu queria usar parte do dinheiro para dar entrada num apartamento maior. Talvez fazer uma especialização no exterior. Quem sabe abrir meu próprio consultório no futuro. Planos sensatos, responsáveis, exatamente o tipo de coisa que vovó Judith aprovaria. Agora descobria que todos esses planos tinham sido substituídos por uma festa de formatura com tema glamour para uma pessoa que mal conheceu minha avó. Quando cheguei em casa, me sentei no sofá e tentei processar tudo o que havia acontecido. A traição não estava apenas no fato de eles terem tomado uma decisão sobre meu dinheiro sem me consultar. A traição estava na forma como fizeram isso, como se estivessem me fazendo um favor,
como se eu devesse ficar grata pela oportunidade de financiar a festa de Victoria. Peguei o celular e comecei a digitar uma mensagem para papai, mas apaguei várias vezes. O que eu poderia dizer? Que me sentia roubada? Que não concordava com a decisão? Que queria meu dinheiro de volta? Todas essas opções me faziam parecer mesquinha, egoísta, exatamente como eles queriam que eu me sentisse. Mas no fundo, muito no fundo, uma voz pequena, mas persistente sussurrava que algo ali não estava certo. Que vovó Judith não teria deixado aquele dinheiro para ser usado por qualquer pessoa, para qualquer propósito. Ela deixou especificamente para mim. E havia uma razão para isso. A questão era: eu teria coragem de descobrir qual era essa razão? Na segunda-feira seguinte ao meu aniversário, tentei conversar com papai sobre a decisão que ele havia tomado. Liguei para o consultório dele durante o horário de almoço, esperando ter uma conversa privada, longe de Mônica e Victoria. A secretária me passou para ele imediatamente. Sua voz soou alegre, despreocupada, como se não tivesse acabado de anunciar que minha herança seria usada para bancar a festa de formatura da enteada dele. Oi, filha, como está? Ainda pensando na festa da Victoria? Ela passou o fim de semana toda empolgada, fazendo listas de convidados e pesquisando decoradores. Respirei fundo antes de responder. Não queria soar histérica ou descontrolada. Pai, preciso conversar com você sobre essa questão da herança da vovó. Não entendi bem como foi tomada essa decisão. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando ele voltou a falar, sua voz tinha mudado de tom, ficando mais séria, mais defensiva. Tatiana, achei que tínhamos deixado tudo claro ontem. Mônica e eu conversamos muito sobre isso. E chegamos à conclusão de que seria a melhor forma de usar aquele dinheiro. Mas, pai, vovó deixou esse dinheiro especificamente para mim. Não para a família toda. Não para quem vocês decidissem. Para mim. Filha, você precisa entender que as coisas mudaram desde que sua avó morreu. Victoria faz parte da nossa família agora. E temos responsabilidades com ela também. O tom dele estava ficando impaciente, como se eu fosse uma criança teimosa que não conseguia entender uma explicação óbvia. Além disso, você tem uma profissão estável, uma renda boa. Victoria está começando a vida agora. Ela precisa de apoio para se estabelecer no mercado de trabalho. Uma festa de formatura bonita pode abrir portas para ela. Fechei os olhos, tentando controlar a irritação que crescia dentro de mim. Como ele conseguia transformar o roubo da minha herança numa questão de solidariedade familiar? Pai, mas isso não é justo. Se vocês querem apoiar Victoria, podem usar o dinheiro de vocês. Por que usar o meu? Tatiana, não gosto desse tom. Você está parecendo egoísta e não é assim que te criei. Sua avó deixou aquele dinheiro para que eu administrasse até você completar 30 anos. Bem, você completou. E eu decidi que a melhor administração neste momento é investir no futuro de Victoria. A lógica dele era tão distorcida que me deixou momentaneamente sem palavras. Ele estava usando a responsabilidade que vovó havia dado a ele como administrador para justificar o desvio do dinheiro para outra pessoa. Além do mais, Victoria é uma menina excepcional. Você deveria conhecê-la melhor, em vez de ficar com ciúmes. Ela se formou com distinção. Tem um futuro brilhante pela frente. Sua avó ficaria orgulhosa de saber que o dinheiro dela está sendo usado para ajudar uma jovem tão promissora. Ciúmes. Ele reduziu minha indignação legítima a uma questão de ciúmes. Como se eu fosse uma irmã mais velha e invejosa que não suportava ver a caçula sendo premiada. A conversa terminou sem resolução. Papai disse que precisava voltar aos pacientes, e eu fiquei ali, segurando o telefone, me sentindo ainda mais frustrada do que antes. Naquela tarde, Victoria apareceu no hospital onde trabalho. Disse que estava passando por perto e resolveu fazer uma visita. Obviamente era mentira, porque o hospital fica no centro da cidade, longe de qualquer lugar onde ela teria motivos para estar. Ela chegou durante meu intervalo, me encontrou na cantina tomando café. Vestia um conjunto rosa claro que parecia caro, bolsa de marca que eu sabia custar mais de R$ 2.000. Para uma estudante universitária,
Victoria sempre teve acesso a coisas muito caras. Oi, Tati. Que coincidência te encontrar aqui. Coincidência. Claro. Ela se sentou na minha frente sem ser convidada, com aquele sorriso radiante que sempre usava quando queria algo ou quando sabia que tinha vencido alguma disputa. Estava pensando em você desde ontem. Queria ter certeza de que você está bem com toda essa história da festa. Victoria, vou ser direta. Não estou bem. Aquele dinheiro era meu por direito, e não entendo como vocês podem simplesmente decidir usá-lo para outra coisa. O sorriso dela vacilou por apenas um segundo, mas logo voltou, ainda mais brilhante. Ai, Tati, você está vendo isso de forma errada. Não é como se estivéssemos roubando seu dinheiro. É mais como um investimento na família. Quando eu me formar e conseguir um bom emprego, vou poder retribuir de alguma forma. Retribuir de alguma forma. Promessas vagas, sem data definida, sem garantias. Você não entende, Vitória. Não é questão de retribuição. É questão de direito. Vovó deixou aquele dinheiro para mim especificamente. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando uma criatura estranha. Mas você realmente precisava daquele dinheiro, Tati? Quer dizer, você tem um emprego estável, mora sozinha no seu apartamento, tem carro próprio. Eu ainda estou morando com vocês, dependendo da ajuda do tio Gilberto para tudo. Tio Gilberto. Ela sempre se referia ao meu pai dessa forma, como se fosse uma relação de sangue, como se ele tivesse obrigação natural de sustentá-la. É diferente quando você está começando na vida, sabe? Eu preciso causar uma boa impressão, fazer networking, conhecer as pessoas certas. Uma festa de formatura bonita pode ser o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Ela falava como se tivesse decorado um manual de autoajuda para jovens profissionais. Cada palavra soava ensaiada, calculada para me fazer sentir culpa por questionar os planos dela. E outra coisa, Tati. Vovó Judite me adorava. Lembro que sempre que ela vinha aqui em casa, ficava impressionada comigo. Dizia que eu tinha muito potencial. Tenho certeza de que, se ela estivesse viva hoje, aprovaria totalmente a ideia de usar o dinheiro para minha festa. Isso foi longe demais. Vovó Judite mal tinha contato com Victoria. Ela morreu quando Victoria tinha apenas 12 anos. E nos últimos anos de vida, vovó estava debilitada, raramente saía de casa. As visitas aqui em casa foram poucas e breves. Victoria, você mal conhecia vovó Judite. Como pode ter certeza do que ela pensaria? O sorriso dela finalmente desapareceu completamente, substituído por uma expressão fria que eu nunca tinha visto antes. Conhecia sim, Tatiana. Mais do que você imagina. Ela sempre me tratou como neta de verdade, nunca como uma estranha. E diferente de você, eu sempre demonstrei carinho e interesse pela vida dela. A insinuação era clara. Eu havia sido uma neta negligente, enquanto Victoria havia sido a neta atenciosa que vovó Judite realmente amava. E além de tudo, Tati, vamos ser honestas aqui. Você já teve sua festa de formatura em medicina. Foi bem bonita, bem cara também, se me lembro direito. Agora é a minha vez. Eu realmente tinha tido uma festa de formatura, mas havia sido paga pelo meu pai com o dinheiro dele, não com herança de vovó. E tinha sido bem mais modesta do que os R$150 mil que Victoria pretendia gastar. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e me olhou com uma expressão que misturava pena e superioridade. Espero que você pense bem sobre isso, Tati. Seria muito triste se essa questão de dinheiro estragasse nossa relação familiar. Afinal, família é mais importante que qualquer quantia, não é? Depois que ela foi embora, fiquei ali sentada, terminando meu café frio, tentando processar a conversa que acabava de ter. Havia algo na forma como Victoria falou sobre vovó Judite que me incomodava profundamente. Como se ela soubesse de coisas que eu não sabia. Como se tivesse informações que eu desconhecia. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem de Mônica no meu telefone. Tatiana, querida, queria conversar com você sobre a festa da Victoria. Posso passar aí amanhã? Acho que podemos esclarecer algumas coisas.
A mensagem tinha um tom conciliador, quase maternal. Mônica sempre tentava se posicionar como a voz da razão na família, a pessoa que conseguia resolver conflitos e trazer harmonia para todos. Respondi que ela podia vir, curiosa para ver que tipo de explicação ela traria. Mônica chegou no dia seguinte com uma bandeja de brownies caseiros e aquele sorriso caloroso que ela usava quando queria conquistar alguém. Vestia uma blusa bege elegante e calça social, como se estivesse vindo de uma reunião importante. Serviu café para nós duas e se acomodou na minha poltrona favorita, assumindo imediatamente uma posição de autoridade no meu próprio apartamento. Tatiana, quero que você saiba que entendo perfeitamente sua preocupação com essa questão da herança. É natural que você se sinta confusa com a decisão. Confusa. Não frustrada, não traída, não roubada. Confusa, como se minha reação fosse resultado de uma falha na minha capacidade de compreensão. Mas preciso que você entenda algumas coisas sobre nossa família, sobre Victoria, sobre as responsabilidades que seu pai e eu temos. Ela pausou, tomou um gole de café, como se estivesse se preparando para uma revelação importante. Victoria não teve uma vida fácil antes de conhecermos seu pai. O pai biológico dela nunca deu suporte financeiro adequado. Nunca se interessou pelo futuro dela. Quando me casei com Gilberto, ele assumiu a responsabilidade de ser um pai de verdade para ela. A história da Victoria vítima de abandono paterno era algo que eu já havia ouvido várias vezes. Mônica sempre usava essa narrativa para justificar os mimos e privilégios que a filha recebia. Seu pai é um homem generoso, Tatiana. Um homem que entende o valor de investir no futuro das pessoas jovens. E Victoria tem provado que merece esse investimento. Ela se inclinou para a frente, como se estivesse compartilhando um segredo importante. A festa de formatura não é apenas uma celebração, querida. É uma oportunidade de networking. Victoria convidou colegas de faculdade que já estão bem colocados no mercado de trabalho, professores influentes, pessoas que podem abrir portas para ela. Uma festa elegante, bem planejada, pode ser o diferencial que ela precisa para conseguir um bom emprego. Networking. Ela transformou uma festa de formatura cara numa estratégia de carreira, como se fosse um investimento empresarial. E outra coisa, Tatiana. Sua avó sempre foi uma mulher prática, que entendia o valor do dinheiro. Ela não deixou aquela quantia para ser guardada indefinidamente. Deixou para ser usada de forma inteligente, no momento certo. Como Mônica podia saber o que vovó Judite pensava sobre o uso do dinheiro? Elas mal se conheciam. Victoria está no momento certo da vida para receber esse tipo de apoio. Você, por outro lado, já se estabeleceu profissionalmente. Já provou que consegue ser independente, que consegue construir sua própria vida. A lógica dela era a mesma do papai. Eu não precisava do dinheiro porque já era independente, então era justo dá-lo para quem ainda estava começando na vida. Além disso, querida, vamos ser honestas. R$ 150 mil para você seria apenas mais dinheiro na conta. Para Victoria, pode ser a diferença entre um futuro brilhante e uma carreira medíocre. Mais dinheiro na conta. Como se R$ 150 mil fossem uma quantia insignificante para qualquer pessoa. A conversa se estendeu por quase 2 horas. Mônica usou todos os argumentos possíveis: solidariedade familiar, investimento no futuro, responsabilidade social, até mesmo insinuações de que minha resistência era sinal de imaturidade emocional. Quando ela finalmente foi embora, me senti ainda mais confusa do que antes. Não confusa sobre meu direito ao dinheiro, isso estava claro. Confusa sobre como aquelas pessoas conseguiam distorcer a situação de forma tão convincente, como conseguiam me fazer sentir egoísta por querer o que era legitimamente meu. Mas uma coisa havia ficado clara nas conversas com papai, Victoria e Mônica. Nenhum deles tinha a menor intenção de mudar de ideia. A festa da Victoria aconteceria, financiada pela minha herança, e eu deveria aceitar isso de bom grado, como uma filha e irmã compreensiva. A questão era, eu realmente não tinha opção além de aceitar? Nas semanas seguintes,
A organização da festa de Victoria tomou conta da casa da família. Sempre que eu visitava papai, encontrava catálogos de decoração espalhados pela mesa da sala, amostras de convites elegantes, listas intermináveis de fornecedores para buffet, flores, som e iluminação. Victoria havia se transformado numa versão ainda mais intensa de si mesma. Falava obsessivamente sobre cada detalhe da festa, desde a cor das toalhas de mesa até o tipo de taça que seria usada para o champanhe. Cada conversa familiar girava em torno dos preparativos, como se fosse o evento mais importante da história da nossa família. Tati, você precisa ver as opções de decoração que a organizadora mostrou para mim. São 3 temas diferentes: ouro e preto, que é mais clássico, rosa gold com branco, que é mais delicado, e prata com azul marinho, que é mais sofisticado. Ela falava como se eu fosse uma consultora contratada para dar opinião sobre a festa que estava sendo financiada com o meu próprio dinheiro. Estou tendendo para o rosa gold, porque combina mais com o meu estilo. E a organizadora disse que com 150 mil a gente consegue fazer algo realmente espetacular. Buffet completo, open bar premium, decoração de revista, DJ famoso. A naturalidade com que ela mencionava 150 mil me deixava perplexa. Como se fosse dinheiro que havia caído do céu, como se não tivesse origem nem dono específico. Mônica sempre participava dessas conversas com entusiasmo maternal, fazendo sugestões, concordando com as escolhas de Victoria, tratando toda a situação como se fosse a realização de um sonho familiar legítimo. Filha, você merece cada centavo que está sendo gasto nesta festa. Trabalhou tanto durante a faculdade, se dedicou tanto aos estudos. É hora de celebrar suas conquistas adequadamente. Papai, por sua vez, assumiu o papel de patrocinador orgulhoso. Acompanhava Victoria às reuniões com fornecedores, aprovava orçamentos, assinava contratos. Parecia genuinamente feliz em estar bancando aquela extravagância. Um dia, durante o almoço de domingo na casa deles, o assunto da festa dominou completamente a conversa. Victoria estava eufórica porque havia conseguido contratar o DJ que ela queria, um dos mais procurados da cidade. Ele normalmente cobra 20 mil para uma festa particular, mas conseguimos negociar por 15 mil porque a festa vai ser numa data que estava livre na agenda dele. 15 mil reais para um DJ, para uma festa de formatura, com dinheiro que era meu, e o buffet também fechamos hoje. Vai ser aquele que fez a festa de casamento da prima da Amanda? Lembra que ela mostrou as fotos? 50 mil por 300 convidados, mas vale cada centavo porque a qualidade é impecável. Eu tentava manter a expressão neutra, mas era impossível não calcular mentalmente como minha herança estava sendo dividida entre fornecedores que eu nem havia escolhido. A decoração vai ficar uns 40 mil, o aluguel do espaço 15 mil, as lembrancinhas 10 mil, fotografia e filmagem 20 mil. Ela recitava os números como se estivesse lendo uma lista de compras no supermercado. Cada valor representava meses de economia que eu teria que fazer com meu salário de médica para conseguir juntar. Sobram ainda uns 15 mil para imprevistos e alguns extras que podem aparecer. A organizadora disse que é sempre bom ter uma reserva para emergências. Sobram. Como se fosse sobra mesmo. Como se fosse dinheiro que não tinha destinação específica. Mônica se dirigiu a mim tentando me incluir na conversa. Tatiana, você vai adorar a festa. Victoria escolheu tudo com muito bom gosto. Vai ser o tipo de evento que marca a época, que fica na memória de todos os convidados. Como se eu fosse apenas mais uma convidada. Como se minha única função fosse admirar como meu dinheiro estava sendo bem gasto. E temos uma surpresa para você também, Tati. Victoria praticamente saltou da cadeira, radiante de empolgação. Você vai ser a madrinha de honra da festa, Mônica sugeriu, e eu adorei a ideia. Afinal, você é minha irmã mais velha. É justo que tenha um lugar especial na celebração. Madrinha de honra. Lugar especial. Como se fossem me oferecendo uma posição privilegiada numa cerimônia em vez de me forçar a assistir ao desperdício da minha herança.
Isso significa que você vai sentar na mesa principal, vai ajudar com o corte do bolo, vai fazer um discursinho bonito sobre mim. Vai ser lindo. Um discursinho bonito sobre ela, usando dinheiro que era meu. A ironia da situação era tão absurda que por um momento pensei que estivesse tendo um pesadelo. Não sei se vou conseguir comparecer, Victoria. Tenho alguns compromissos profissionais que ainda não consegui reorganizar. O clima da mesa mudou instantaneamente. Papai parou de mastigar, Mônica franziu a testa, Victoria abriu a boca em choque genuíno. Como assim não vai conseguir comparecer? É a festa de formatura da sua irmã, Tatiana. Que compromisso profissional pode ser mais importante que isso? A voz de papai tinha aquele tom de desaprovação que eu conhecia desde criança. O tom que ele usava quando achava que eu estava sendo irresponsável ou desrespeitosa. Pai, eu não disse que não vou. Disse apenas que tenho alguns compromissos para reorganizar. Tatiana, essa festa é importante para nossa família toda. Victoria trabalhou anos para chegar até aqui, e nós estamos investindo muito para que ela tenha a celebração que merece. Investindo. Ele realmente usou a palavra investindo para descrever o ato de gastar minha herança. Victoria, que até então parecia apenas surpresa, assumiu uma expressão de mágoa profunda. Tati, eu sempre te admirei tanto. Sempre quis ter uma irmã mais velha que me apoiasse, que ficasse orgulhosa das minhas conquistas. Não entendo por que você está sendo tão distante comigo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Lágrimas que pareciam genuínas, mas que chegaram na hora exata em que precisava conquistar a simpatia da mesa. Se você não quiser vir à minha festa, tudo bem. Mas saiba que isso vai me machucar muito. Vai machucar toda a nossa família. Mônica estendeu a mão para segurar a de Victoria, numa demonstração teatral de apoio maternal. Querida, tenho certeza de que Tatiana não quis dizer isso. Ela está apenas passando por um momento difícil, tentando se ajustar a todas essas mudanças familiares. Momento difícil. Mudanças familiares. Como se minha resistência fosse um problema psicológico que eu precisasse superar. Tatiana, preciso que você entenda que Victoria olha para você como um exemplo. Você é médica, é independente, é bem-sucedida. Sua presença na festa dela significaria muito. Papai assumiu um tom mais conciliador, mais paternal. E além disso, filha, você sabe que sua avó sempre valorizou a união da família. Ela ficaria triste de saber que uma questão de dinheiro está causando divisão entre vocês. Vovó Judith de novo. Sempre invocada quando eles precisavam de um argumento moral para justificar decisões questionáveis. O almoço terminou com um clima tenso. Victoria permaneceu magoada durante toda a sobremesa, respondendo às perguntas com monossílabos, suspirando dramaticamente sempre que alguém mencionava a festa. Quando me despedi, papai me acompanhou até a porta e segurou meu braço suavemente. Tatiana, sei que você está tendo dificuldades para aceitar nossa decisão, mas preciso que você confie em mim, como sempre confiou. Eu nunca faria nada que prejudicasse você. Prejudicar. Como se desviar minha herança para a festa da enteada dele não fosse uma forma de prejudicar. Victoria é uma boa menina, filha. Ela te admira muito, mesmo que você não perceba. Dê uma chance para ela. Permita que vocês se aproximem mais. Você pode descobrir que tem mais em comum do que imagina. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens frequentes de Victoria. Fotos dos preparativos da festa, vídeos dos fornecedores montando estruturas no salão, áudios empolgados contando sobre cada novo detalhe que havia sido definido. Como se eu fosse uma amiga íntima que estava ansiosa para acompanhar cada etapa da organização. Como se eu devesse compartilhar do entusiasmo dela pelos gastos da minha própria herança. Tati, olha que lindo ficou o teste de iluminação. A organizadora disse que vai ficar ainda mais bonito no dia, com todas as flores e decorações complementares. Tati, provei o cardápio hoje e estava divino. O salmão grelhado está perfeito, e a sobremesa de chocolate branco é de morrer. Tati, você não vai acreditar.
Conseguimos um desconto de 5% no aluguel das mesas redondas. Sobrou mais dinheiro para investir nas flores centrais. Cada mensagem era uma cutucada não intencional na ferida aberta da traição familiar. Victoria parecia genuinamente empolgada em dividir comigo os detalhes da festa que estava sendo bancada com meu dinheiro, como se eu devesse ficar feliz com a eficiência dela em gastar minha herança. Uma semana antes da festa, ela apareceu no hospital novamente. Desta vez não fingiu que era coincidência. Tati, precisamos conversar. Estou preocupada com você. Preocupada comigo. Como se eu fosse a pessoa com problemas naquela situação. Você tem parecido muito distante ultimamente. Papai Gilberto comentou que você anda estranha, meio amargurada. Não queremos que você perca na alegria por causa de uma questão de dinheiro. Papai Gilberto havia discutido meu comportamento com ela. Haviam analisado minha amargura, como se fosse um sintoma que precisasse ser tratado. Sabe, Tati, eu poderia ter pedido a festa dos meus sonhos mesmo sem esse dinheiro da vovó Judite. Papai Gilberto teria encontrado uma forma de me dar tudo o que eu quisesse, porque ele me ama e quer o melhor para mim. Papai Gilberto a amava e queria o melhor para ela. A mensagem implícita era clara. Se ele não demonstrava a mesma disposição comigo, talvez fosse porque eu não merecia o mesmo amor. Mas quando surgiu a oportunidade de usar a herança, ele achou que seria uma forma bonita de homenagear a vovó Judite. Afinal, o dinheiro dela estaria sendo usado para celebrar uma conquista acadêmica, que era algo que ela sempre valorizou. Homenagear vovó Judite, gastando minha herança com uma festa. A lógica era tão distorcida que chegava a ser impressionante. E outra coisa, Tati, quero que você saiba que reconheço o sacrifício que você está fazendo por mim. Por isso estou pensando em algumas formas de retribuir no futuro. Sacrifício. Como se eu tivesse feito uma escolha altruísta, em vez de ter sido simplesmente roubada. Quando eu conseguir um bom emprego, quando estiver ganhando bem, pretendo te presentear com alguma coisa especial. Talvez uma viagem, ou uma joia bonita, ou quem sabe até mesmo devolver parte do dinheiro. Promessas vagas, sem prazo definido, sem garantia alguma. O tipo de compromisso que soa generoso na teoria, mas que raramente se concretiza na prática. Ela se levantou para ir embora, mas se virou antes de sair. Ah, e Tati? Decidi que você não vai precisar fazer um discurso na festa. Percebi que pode ser desconfortável para você. Vou pedir para minha prima Amanda fazer em seu lugar. Como se estivesse me fazendo um favor ao me dispensar da obrigação de elogiar publicamente a pessoa que estava gastando minha herança. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, finalmente admiti para mim mesma uma verdade que vinha evitando enfrentar. Minha família havia me traído. Não apenas papai, que havia desviado meu dinheiro, mas também Mônica e Victoria, que participavam ativamente da justificação e normalização dessa traição. E o pior de tudo era que eles conseguiam fazer isso parecendo pessoas razoáveis, generosas, que estavam apenas tomando uma decisão familiar sensata. Eles haviam transformado meu roubo numa questão de valores familiares, fazendo-me parecer egoísta por questionar. Mas uma pergunta continuava martelando na minha cabeça. Será que vovó Judite realmente teria deixado aquele dinheiro para ser administrado de forma tão discricionária? Será que ela realmente confiou tanto assim no julgamento do papai, a ponto de permitir que ele usasse minha herança para qualquer finalidade que achasse conveniente? Pela primeira vez desde que toda essa situação começou, decidi que era hora de procurar algumas respostas por conta própria. Na quinta-feira seguinte, durante meu horário de almoço, decidi fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Procurar o advogado que havia cuidado dos assuntos de vovó Judite. Dr. Alberto Mendes havia sido advogado da família por mais de 20 anos e lembrava vagamente de ter visto seu nome nos papéis que papai me mostrou quando vovó morreu. Liguei para o escritório dele sem avisar, esperando conseguir pelo menos uma informação básica sobre a herança. A secretária me disse que Dr. Alberto poderia me receber no final da tarde, se fosse algo urgente. Urgente. Depois de 10 anos esperando, finalmente parecia urgente descobrir a verdade sobre meu próprio dinheiro.
O escritório ficava numa rua movimentada do centro, num prédio antigo, mas bem conservado. Dr. Alberto era um homem de quase 70 anos, cabelos brancos, óculos de leitura pendurados no peito. Quando mencionei meu nome e expliquei que era neta de Judite Carvalho, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Tatiana, minha nossa, como você cresceu! A última vez que te vi, você era uma adolescente. Sinto muito pela perda da sua avó. Foi uma mulher extraordinária. Ele me ofereceu café e se acomodou atrás da mesa repleta de processos e papéis. Em que posso ajudá-la, minha filha? Respirei fundo antes de começar. Não sabia bem como explicar a situação sem soar como uma pessoa gananciosa ou problemática. Dr. Alberto, vim aqui para esclarecer algumas questões sobre a herança que vovó Judite deixou para mim. Completei 30 anos há algumas semanas, e meu pai disse que o dinheiro seria usado para outros fins. O rosto dele mudou imediatamente. A expressão amigável se transformou em algo mais sério, mais atento. Outros fins? Que tipo de outros fins? Ele decidiu usar os R$ 150 mil para pagar a festa de formatura da minha enteada. Disse que tem direito de administrar o dinheiro como achar melhor. Dr. Alberto tirou os óculos, os limpou cuidadosamente, os recolocou. Depois abriu uma gaveta e começou a procurar algo. Tatiana, me dê alguns minutos. Preciso consultar alguns documentos aqui. Ele mexeu em vários arquivos, retirou uma pasta grossa e a abriu sobre a mesa. Folheou várias páginas em silêncio, franzindo a testa de vez em quando. Minha filha, receio que haja um mal-entendido muito sério aqui. Seu pai não tem autorização para usar essa herança para outras finalidades que não sejam seu benefício direto. Meu coração começou a bater mais rápido. Como assim? O testamento da sua avó é muito específico sobre isso. Ela deixou o dinheiro para você, sob a administração do seu pai até você completar 30 anos, mas com a condição expressa de que fosse entregue integralmente a você nessa data. Não há margem para interpretação alternativa. Ele virou a pasta para mim e apontou para um parágrafo específico no documento. Está escrito aqui: a quantia de R$ 150 mil deverá ser entregue integralmente à minha neta Tatiana Carvalho no dia em que ela completar 30 anos de idade, sem exceções ou condições adicionais. As palavras pareciam dançar na página. Sem exceções ou condições adicionais. Era impossível interpretar aquilo de outra forma. Dr. Alberto, isso significa que meu pai não pode usar esse dinheiro para outras coisas? Significa que seu pai cometeu apropriação indébita, Tatiana. O que ele fez é crime. Crime. A palavra ecoou na minha cabeça como um alarme. Meu pai havia cometido um crime ao desviar minha herança. Mas existe algo mais que você precisa saber, minha filha. Ele continuou folheando a pasta e retirou outro documento. Sua avó deixou uma carta para ser entregue a você quando você viesse me procurar questionando sobre a herança. Ela disse que você eventualmente descobriria se houvesse alguma irregularidade. Uma carta. Vovó havia previsto que eu procuraria o advogado se algo desse errado. Ela pode ter previsto que isso aconteceria? Sua avó era uma mulher muito inteligente, Tatiana. Ela conhecia bem as pessoas da família. Na época em que fez o testamento, ela me confidenciou algumas preocupações sobre como seu pai lidaria com a responsabilidade de administrar sua herança. Ele me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito à mão. Pode abrir aqui mesmo se quiser, ou levar para casa, fica a seu critério. Minha mão tremia ligeiramente quando peguei o envelope. Era estranho pensar que vovó havia escrito aquilo 10 anos atrás, prevendo exatamente a situação em que eu me encontrava agora. Abri o envelope com cuidado e retirei uma folha de papel com a caligrafia delicada da vovó Judite. Minha querida Tatiana, se você está lendo esta carta, significa que minha suspeita se confirmou e Gilberto tentou usar seu dinheiro para outros fins. Sinto muito por isso, minha filha, mas infelizmente eu já esperava que isso pudesse acontecer. Seu pai sempre teve dificuldade para dizer não às pessoas que ele ama, especialmente mulheres. Quando conheci Mônica,
Percebi que ela era do tipo que consegue convencer as pessoas a fazer o que ela quer. E Victoria, mesmo sendo criança na época, já demonstrava uma personalidade muito manipuladora. Tatiana, preciso que você saiba a verdade completa. A herança que deixei para você não é de R$ 150 mil. É de R$ 350 mil. Seu pai já subtraiu R$ 200 mil ao longo desses 10 anos, gastando com privilégios para Victoria. Roupas caras, viagens, faculdade particular, presentes extravagantes. Ele provavelmente contou para você apenas sobre os 150 mil que sobraram, esperando que você não descobrisse o valor original. Instructe Dr. Alberto a monitorar discretamente a conta onde foi depositada sua herança. Temos registros detalhados de todas as retiradas que seu pai fez ao longo dos anos. Todas foram direcionadas para gastos relacionados à Victoria. Minha filha, sei que esta descoberta deve estar causando muita dor em você. Nunca quis que chegasse a este ponto, mas precisava proteger seus direitos. Você sempre foi uma menina responsável e inteligente, e merece receber o que é seu por direito. Dr. Alberto tem procuração para tomar as medidas legais necessárias para recuperar todo o dinheiro que foi desviado, se essa for sua vontade. Você não precisa passar por isso sozinha. Lembre-se sempre de que você foi a neta que eu mais amei, a pessoa em quem eu mais confiava. Não permita que ninguém te faça sentir culpada por reivindicar o que é seu. Com todo o meu amor eterno, Vovó Judite. Quando terminei de ler, percebi que estava chorando. Não de tristeza, mas de um alívio estranho misturado com raiva. Alívio por descobrir que não estava enlouquecendo, que minha indignação era totalmente justificada. Raiva por descobrir que a traição era muito maior do que eu havia imaginado. Dr. Alberto me ofereceu um lenço de papel e esperou que eu me recompusesse antes de continuar falando. Tatiana, sua avó me deixou instruções muito específicas sobre como proceder neste caso. Posso entrar com uma ação judicial para recuperar não apenas os R$ 350 mil originais, mas também os juros e correção monetária de 10 anos. Isso significa processar meu pai? Significa responsabilizar seu pai pelo crime que ele cometeu. A decisão é sua, mas quero que você saiba que tem todo o respaldo legal necessário. Ele abriu outro arquivo e me mostrou extratos bancários detalhados. Aqui estão todos os registros das retiradas que seu pai fez ao longo dos anos. Em maio de 2015, 50 mil para pagar a matrícula de Victoria numa faculdade particular. Em dezembro do mesmo ano, 20 mil para uma viagem de formatura do ensino médio. Em março de 2016, 15 mil para um carro usado que ele deu de aniversário para ela. Ele continuou folheando as páginas, mostrando uma sequência interminável de retiradas. Aqui, 30 mil para uma cirurgia plástica que Victoria quis fazer no nariz. Aqui, 25 mil para uma viagem à Europa que ela fez com as amigas. Aqui, 18 mil para o enxoval de faculdade dela. Cada número na lista representava um golpe no meu estômago. Minha herança havia sido usada para bancar um estilo de vida luxuoso para Victoria durante anos, enquanto eu trabalhava duro na faculdade de medicina e economizava cada centavo. E o mais interessante, Tatiana, é que seu pai tentou esconder essas transações de você. Sempre que você perguntava sobre a herança, ele mentia sobre o valor, inventava desculpas sobre rendimentos e aplicações. Como vovó descobriu que ele faria isso? Sua avó era uma mulher muito observadora. Ela notou como seu pai se comportava diferente quando Mônica e Vitória estavam presentes, como ele fazia concessões que normalmente não faria. E ela sabia que R$ 200 mil era uma quantia muito tentadora para alguém que estava tentando impressionar uma família nova. Dr. Alberto fechou a pasta e se recostou na cadeira. Tatiana, preciso ser honesto com você. Se decidir seguir em frente com as medidas legais, provavelmente vai causar uma ruptura definitiva na sua relação com seu pai e sua família. Por outro lado, se não fizer nada, vai perder definitivamente o dinheiro que sua avó quis que você tivesse. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia descoberto. A traição era muito maior do que eu havia imaginado.
Não era apenas sobre os 150 mil da festa de Victoria. Era sobre 10 anos de mentiras. Sobre 200 mil reais gastos secretamente. Sobre um pai que havia escolhido a enteada em detrimento da própria filha. Doutor Alberto, se eu decidir processar, quanto tempo demora para resolver? Com todas as evidências que temos, provavelmente entre 6 meses e 1 ano. Seu pai teria que devolver não apenas os 350 mil originais, mas também juros e correção monetária. Estamos falando de aproximadamente 500 mil reais hoje. 500 mil reais. Uma quantia que mudaria completamente minha vida, que me daria a independência financeira que sempre quis. E ele saberia que fui eu quem descobriu? Inevitavelmente sim. O processo correria em nome dela, com base na carta da sua avó e nos registros bancários que temos. Saí do escritório do Dr. Alberto com uma mistura de emoções que eu nunca havia sentido antes. Estava furiosa com meu pai, devastada pela descoberta da traição sistemática, mas também empoderada pelo conhecimento da verdade. Durante o caminho para casa, não consegui parar de pensar na carta da vovó Judith. Como ela havia previsto exatamente o que aconteceria. Como havia tomado providências para me proteger, mesmo sabendo que isso poderia destruir nossa família. E principalmente, como eu havia sido ingênua ao confiar cegamente no papai durante todos esses anos, enquanto ele sistematicamente roubava minha herança para bancar os caprichos da enteada dele. Agora eu precisava decidir. Ia deixar para lá e aceitar que havia perdido minha herança para sempre, ou ia lutar pelos meus direitos, mesmo que isso significasse destruir o que restava da minha relação familiar? A festa de Victoria aconteceria no sábado. Minha herança, o que sobrava dela, seria oficialmente desperdiçada numa celebração extravagante. E eu finalmente sabia toda a verdade sobre o que havia acontecido com o dinheiro que vovó Judith havia deixado para mim. A questão agora era: o que eu faria com essa informação? Na sexta-feira, véspera da festa de Victoria, tomei uma decisão. Não ia simplesmente assistir passivamente enquanto os últimos 150 mil reais da minha herança eram desperdiçados numa celebração financiada por anos de mentiras e roubos. Liguei para o Dr. Alberto pela manhã e disse que queria seguir em frente com as medidas legais. Ele me informou que poderia protocolar uma medida cautelar para bloquear qualquer uso adicional do dinheiro da herança, mas que isso teria que ser feito imediatamente. Tatiana, se protocolarmos hoje, conseguimos impedir que a festa aconteça amanhã. Seu pai será notificado judicialmente sobre o bloqueio dos fundos. Era exatamente o que eu queria. Não apenas recuperar meu dinheiro, mas impedir que ele fosse desperdiçado numa última demonstração da traição familiar. Faça isso, Dr. Alberto. Quero que eles saibam que descobri a verdade. Às 3 horas da tarde, enquanto eu estava no hospital atendendo pacientes, meu telefone começou a tocar insistentemente. Papai estava ligando repetidas vezes, mas eu não atendia. Mônica também tentou me contatar. E depois Victoria. Quando finalmente terminei meu expediente, tinha 14 chamadas perdidas e várias mensagens de áudio no WhatsApp. A primeira era de papai, e sua voz soava desesperada. Tatiana, preciso falar com você urgentemente. Aconteceu algo muito sério aqui. Por favor, me ligue assim que ouvir esta mensagem. A segunda era de Victoria, chorando. Tati, não sei o que aconteceu, mas cancelaram tudo. Os fornecedores disseram que receberam um bloqueio judicial e não podem mais prestar os serviços. A festa está cancelada e eu não entendo nada. A terceira era de Mônica, com uma voz controladamente furiosa. Tatiana, se você foi responsável por isso que aconteceu hoje, saiba que destruiu nossa família. Victoria está devastada. E seu pai está desesperado tentando entender o que aconteceu. Ouvi todas as mensagens em sequência, sentindo uma satisfação estranha ao perceber o desespero deles. Eles finalmente estavam experimentando uma fração da angústia que eu havia sentido durante semanas. Por volta das 6 da noite, papai apareceu no meu apartamento. Não tinha ligado antes. Simplesmente subiu e bateu na porta insistentemente até eu atender. Quando abri, mal consegui reconhecê-lo.
Estava descomposto, com os cabelos desalinhados, a camisa amarrotada, os olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma tarde. Tatiana, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. Como você soube sobre os outros valores da herança? Outros valores. Ele nem conseguia admitir abertamente que havia roubado 200 mil reais da minha herança. Pai, você realmente quer que eu explique? Ou você já sabe exatamente o que eu descobri? Ele entrou sem ser convidado e se jogou no meu sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Tatiana, eu posso explicar tudo. Eu sei que parece errado, mas eu sempre tive a intenção de repor o dinheiro. Intenção de repor. Como se fosse um empréstimo que ele havia esquecido de mencionar. Pai, você gastou 200 mil reais da minha herança ao longo de 10 anos. Pagou faculdade particular, cirurgia plástica, viagens, roupas, carros, tudo para a Victoria. E mentiu para mim sobre o valor real da herança. Eu sei que foi errado. Mas Victoria precisava dessas coisas, Tatiana. O pai biológico dela nunca deu nada. Ela merecia ter as mesmas oportunidades que você teve. As mesmas oportunidades que eu tive. Como se eu tivesse recebido algum privilégio especial. Como se não tivesse trabalhado para pagar minha própria faculdade e meus próprios gastos. E você achou que tinha o direito de usar meu dinheiro para dar essas oportunidades para ela? Eu achei que você não faria objeção. Você sempre foi generosa. Sempre dividiu tudo com a família. Pensei que entenderia a necessidade de ajudar Victoria. Generosa. Ele confundiu generosidade com ser roubada sistematicamente durante uma década. Pai, vovó Judite deixou uma carta prevendo exatamente o que você fez. Ela sabia que você ia tentar desviar meu dinheiro para Victoria. O rosto dele empalideceu completamente quando mencionei a carta. Que carta? Que carta, Tatiana? Mostrei para ele a carta que vovó havia escrito, observando enquanto ele lia cada palavra. Pude ver o exato momento em que ele percebeu que havia sido descoberto não apenas por mim, mas pela própria mãe dele, 10 anos atrás. Mãe. Mãe sabia que eu faria isso? Ela conhecia você melhor do que eu, aparentemente. Sabia que você não conseguiria resistir à pressão de Mônica e Victoria para dar a elas tudo o que quisessem. Ele ficou em silêncio por vários minutos, relendo a carta. Quando finalmente levantou os olhos, estava claramente devastado. Tatiana, eu posso devolver o dinheiro. Posso vender algumas coisas, pedir empréstimo, dar um jeito de repor tudo. Com que dinheiro, pai? Você gastou 500 mil reais ao longo desses anos. Você tem 500 mil reais disponíveis para me devolver? Claro que não tinha. Ele havia gastado tudo. Havia usado minha herança para financiar um padrão de vida que não podia sustentar com a própria renda. E o pior de tudo, pai, é que você continuou mentindo até hoje. Ainda ontem você estava falando sobre usar os últimos 150 mil para a festa da Victoria. Como se fossem realmente os últimos. Como se não tivesse escondido que havia muito mais dinheiro originalmente. Eu só queria proteger você de uma situação constrangedora, filha. Sabia que ficaria chateada se soubesse que eu havia usado parte do dinheiro, então pensei que seria melhor não mencionar. Proteger. Ele usou a palavra proteger para descrever 10 anos de mentiras sistemáticas. Nesse momento, meu telefone tocou. Era Dr. Alberto. Tatiana, tem uma novidade. Conseguimos rastrear mais algumas transações que seu pai fez com o dinheiro da herança. Parece que ele não apenas gastou com Victoria. Gastou parte também com investimentos pessoais que deram errado. Coloquei o telefone no viva voz para que papai pudesse ouvir. Que tipo de investimentos, Dr. Alberto? Aplicações de alto risco, algumas em empresas que posteriormente faliram. Aparentemente, ele tentou multiplicar o dinheiro para poder repor a herança sem ninguém descobrir, mas acabou perdendo ainda mais. Papai estava ouvindo com uma expressão de pânico absoluto. Ele não havia apenas roubado minha herança para bancar Victoria. Havia também tentado multiplicá-la em investimentos arriscados e havia perdido parte dela. Doutor,
Quanto dinheiro foi perdido nesses investimentos? Aproximadamente R$ 80.000 ao longo dos últimos 3 anos. Seu pai estava tentando recuperar o que havia gasto, mas acabou piorando a situação. Quando a ligação terminou, papai estava praticamente prostrado no sofá. Tatiana, eu nunca quis que chegasse a este ponto. Eu realmente achei que conseguiria repor tudo antes de você completar 30 anos. Pai, você gastou quase R$ 500.000 que não era seu. Como exatamente pensou que conseguiria repor isso? Ele não tinha resposta. Obviamente, nunca havia feito as contas reais. Nunca havia encarado a magnitude do que estava fazendo. E agora, pai? Como você vai explicar para a Victoria que a festa dos sonhos dela foi cancelada porque você roubou dinheiro que não era seu para pagá-la? Por favor, Tatiana, não fale assim. Victoria vai ficar devastada se souber a verdade. Ela não tem culpa de nada disso. Victoria não tinha culpa. Mesmo depois de descobrir que ela havia se beneficiado durante 10 anos do dinheiro roubado de mim, papai ainda estava preocupado em proteger os sentimentos dela. Pai, Victoria sabia. Ela deve ter sabido que você estava gastando uma fortuna com ela, muito além do que sua renda permitiria. Ela fez vista grossa porque era conveniente para ela. Não, filha. Ela é apenas uma jovem que aproveitou as oportunidades que eu ofereci. A culpa é toda minha. Mesmo naquele momento, mesmo depois de ser confrontado com todas as evidências, papai ainda defendia Victoria e assumia toda a responsabilidade sozinho. Nesse momento, a campainha tocou. Era Mônica e Victoria, que provavelmente haviam vindo atrás de papai quando ele não retornou para casa. Quando abri a porta, Victoria estava visivelmente destruída. Olhos inchados de tanto chorar, maquiagem borrada, cabelos desalinhados. Mônica estava tensa, controlada, mas claramente furiosa. Tatiana, precisamos resolver essa situação. Victoria está sofrendo demais, e todos os convidados já foram avisados sobre a festa. É uma humilhação pública terrível. Humilhação pública. Como se a questão fosse a reputação de Victoria e não o roubo sistemático da minha herança. Mônica, a situação já está resolvida. Descobri que papai roubou R$ 350.000 de mim ao longo de 10 anos, e agora estou recuperando o que é meu. Victoria soluçou dramaticamente. Tati, eu não sabia de nada disso. Papai Gilberto sempre disse que tinha condições de me dar essas coisas. Eu nunca imaginei que estava sendo pago com seu dinheiro. Mentira. Era impossível que ela não soubesse que os gastos com ela eram desproporcionais à renda de papai. Mas ela preferiu não questionar enquanto estava sendo beneficiada. E agora, Victoria? Como você se sente sabendo que sua faculdade particular, suas viagens, sua cirurgia plástica, tudo foi pago com dinheiro que era meu? Ela não respondeu, apenas continuou chorando. Mônica, por sua vez, assumiu uma postura defensiva. Tatiana, mesmo que tudo isso seja verdade, cancelar a festa na véspera é uma crueldade desnecessária. Poderíamos ter encontrado uma solução que não humilhasse Victoria publicamente. Que tipo de solução, Mônica? Deixar que ela gastasse os últimos R$ 150.000 da minha herança depois de descobrir que vocês já haviam gasto 200 mil? Você podia ter conversado conosco primeiro, tentado chegar a um acordo familiar. Agora vai ter que processar seu próprio pai, destruir nossa família por causa de dinheiro. Dinheiro. Como se fosse apenas dinheiro, e não uma traição de 10 anos baseada em mentiras sistemáticas. A família já foi destruída quando vocês decidiram me roubar durante uma década, Mônica. Eu apenas descobri, e estou tomando as medidas necessárias para recuperar o que é meu. Papai finalmente se pronunciou, com uma voz fraca e derrotada. Tatiana, eu vou assumir todas as consequências do que fiz. Vou devolver seu dinheiro, mesmo que tenha que vender a casa, mesmo que tenha que me endividar. Só te peço uma coisa. Não destrói nossa relação por causa disso. Nossa relação. Como se ainda houvesse uma relação para ser preservada depois de tudo o que havia acontecido. Pai, nossa relação foi destruída no momento em que você escolheu roubar minha herança para bancar a vida luxuosa da sua enteada.
A única coisa que posso fazer agora é me proteger legalmente e recuperar o que vovó Judith quis que eu tivesse. Eles saíram do meu apartamento numa atmosfera de derrota absoluta. Papai devastado pela descoberta de que havia sido antecipado pela própria mãe. Mônica furiosa por ver seus planos familiares desmoronarem. Victoria humilhada por ter sua festa cancelada e descobrir que sua vida privilegiada havia sido financiada por dinheiro roubado. Depois que eles saíram, me sentei na poltrona da sala e finalmente permiti que todas as emoções viessem à tona. Chorei pela família que eu pensava ter e que descobri nunca ter existido realmente. Chorei pela ingenuidade de ter confiado cegamente durante 10 anos. Mas principalmente, chorei de alívio por finalmente conhecer a verdade e ter tomado as medidas necessárias para me proteger. Vovó Judith havia previsto tudo. Havia me protegido mesmo sabendo que isso provavelmente destruiria nossa família. E eu finalmente havia tido coragem de honrar a confiança que ela havia depositado em mim. Amanhã, enquanto Victoria deveria estar celebrando sua formatura numa festa de R$150 mil, ela estaria lidando com a descoberta de que sua vida inteira havia sido construída sobre dinheiro roubado. E eu estaria dando início ao processo legal para recuperar não apenas os R$350 mil originais, mas também os juros e a correção de 10 anos de apropriação indébita. A justiça finalmente seria feita. 6 meses depois da festa cancelada de Victoria, recebi a ligação que estava esperando. Dr. Alberto me informou que o processo havia sido concluído favoravelmente e que papai seria obrigado a me devolver R$492 mil. O valor original da herança corrigido com juros e multas pelos 10 anos de apropriação indébita. Papai teve que vender a casa onde eu havia crescido para conseguir parte do dinheiro. O restante ele conseguiu através de um empréstimo bancário que comprometia quase metade da renda dele pelos próximos 15 anos. Mônica e Victoria tiveram que se mudar para um apartamento bem menor, num bairro mais distante. Durante esses meses, não tivemos praticamente nenhum contato. Papai tentou me ligar algumas vezes nos primeiros 2 meses, sempre com o mesmo discurso sobre como sentir muito e como queria reconstruir nossa relação. Mônica me enviou algumas mensagens dramáticas sobre como eu havia destruído uma família por causa de dinheiro. Victoria simplesmente me bloqueou em todas as redes sociais e fingiu que eu não existia. Com o dinheiro da herança, finalmente pude realizar os sonhos que havia adiado durante anos. Comprei um apartamento amplo num bairro que sempre admirei, fiz uma especialização em cardiologia numa universidade no exterior e, quando voltei, abri meu próprio consultório. A independência financeira que vovó Judith havia planejado para mim se concretizou de uma forma que ela provavelmente não imaginou, mas exatamente como ela havia previsto que seria necessário. 3 meses atrás, numa manhã de sábado, papai apareceu no meu consultório. Disse para a secretária que era uma emergência familiar, então ela o deixou entrar mesmo sabendo que eu não costumava atender familiares no trabalho. Ele estava mais magro, mais envelhecido, com cabelos completamente grisalhos que eu não lembrava de ter visto antes. Quando se sentou na minha frente, percebi que suas mãos tremiam ligeiramente. Tatiana, sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso te contar algumas coisas que descobri depois que tudo aconteceu. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Victoria sabia, filha. Ela sempre soube que eu estava usando seu dinheiro para bancar a vida dela. Não apenas sabia como me chantageava para conseguir mais. Isso não era uma surpresa para mim, mas ouvi-lo admitir foi strangely satisfatório. Como ela chantageava você, pai? Ela dizia que se eu não desse o que ela queria, contaria para você sobre o dinheiro que eu já havia gastado. Dizia que você ficaria furiosa e que nossa relação seria destruída. A ironia da situação era quase cômica. Victoria ameaçava contar a verdade para me chantagear papai a continuar mentindo para mim. Ela sabia sobre os investimentos que deram errado também. Na verdade, foi ideia dela que eu tentasse multiplicar o dinheiro para repor a herança. Disse que conhecia pessoas que conseguiam dobrar investimentos rapidamente. Ou seja,
Victoria não apenas sabia que estava gastando dinheiro roubado, como também havia incentivado papai a arriscar ainda mais dinheiro meu em investimentos duvidosos. Por que você está me contando isso agora, pai? Porque Mônica me deixou. Disse que não conseguia mais viver com a vergonha do que aconteceu, que a situação financeira atual era insuportável. Levou Victoria e se mudou para outra cidade. Mônica havia abandonado papai assim que a situação financeira se complicou. A mulher que havia passado anos aproveitando os benefícios do dinheiro roubado de mim desapareceu no momento em que as consequências chegaram. E Victoria também me culpa por tudo o que aconteceu. Diz que eu deveria ter encontrado uma forma de te convencer a aceitar a situação, que eu estraguei a vida dela por incompetência. Até o final, Victoria conseguia se posicionar como vítima das circunstâncias, em vez de reconhecer sua participação ativa no esquema. Tatiana, eu sei que destruí nossa relação. Sei que você nunca mais vai confiar em mim. Mas quero que você saiba que me arrependo profundamente de tudo que fiz. Olhei para aquele homem sentado na minha frente, tentando reconciliar a imagem dele com a do pai que eu havia amado e respeitado durante toda a minha vida. Era difícil aceitar que a mesma pessoa podia ter sido ambos. Pai, seu arrependimento não muda o fato de que você escolheu elas em detrimento de mim durante 10 anos. Toda vez que tinha que decidir entre proteger meu direito e agradar elas, você escolheu elas. Eu sei, filha. Eu sei que fui um pai péssimo para você. Você não foi um pai péssimo, pai. Você foi um pai que priorizou a família que escolheu em detrimento da filha que já tinha. É diferente. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, provavelmente processando a distinção que eu havia feito. Tem alguma chance de você me perdoar algum dia, Tatiana? Era a pergunta que eu esperava que ele fizesse, mas pela qual não tinha uma resposta definitiva. Pai, perdão é algo que acontece com o tempo, não uma decisão que se toma num momento específico. Por enquanto, ainda estou processando tudo o que descobri. E nossa relação? Você acha que algum dia poderemos conversar normalmente? Como pai e filha? Não sei. Honestamente, não sei se é possível reconstruir uma relação baseada em confiança depois de 10 anos de mentiras sistemáticas. Ele se levantou para sair, mas se virou antes de chegar à porta. Sua avó era mais inteligente do que todos nós, Tatiana. Ela te protegeu de uma forma que eu deveria ter feito e não fiz. Depois que ele saiu, fiquei pensando sobre a conversa. Era estranho sentir pena do homem que havia me roubado, mas era impossível não notar como ele havia sido manipulado por Mônica e Victoria até o ponto de destruir a própria vida financeira. Isso não o absolvia das escolhas que havia feito, mas me ajudava a entender como alguém podia tomar decisões tão prejudiciais para si mesmo e para as pessoas que amava. Na semana passada, recebi uma mensagem inesperada de uma pessoa que eu não esperava. Victoria. Tati, sei que você deve me odiar, mas quero que saiba que sinto muito por tudo que aconteceu. Não sabia que papai estava roubando você. Juro que não sabia. Era óbvio que ela mentia, mas havia algo na mensagem que parecia diferente do tom manipulativo que ela sempre havia usado comigo. Estou passando por dificuldades financeiras agora e finalmente entendo como deve ter sido difícil para você descobrir que seu dinheiro estava sendo usado por outra pessoa. Dificuldades financeiras. Aparentemente, sem o patrocínio financeiro de papai, Victoria estava descobrindo como era a vida real para a maioria das pessoas. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só quero que saiba que aprendi muito sobre as consequências das nossas ações. Não respondi à mensagem. Não porque quisesse ser cruel, mas porque não via benefício algum em retomar qualquer tipo de comunicação com Victoria. Ela havia feito suas escolhas durante anos, assim como eu havia feito as minhas. Hoje, quando penso em toda essa situação, sinto uma mistura estranha de tristeza e gratidão. Tristeza pela família que descobri nunca ter existido realmente. Gratidão pela sabedoria de vovó Judith, que me protegeu mesmo sabendo que isso poderia causar exatamente o que causou. Aprendi que às vezes as pessoas que amamos são capazes de nos trair de formas que nunca imaginaríamos possíveis. Aprendi que confiar cegamente, mesmo em família, pode ser perigoso.
E aprendi que proteger nossos próprios direitos não é egoísmo, é necessidade. Com o dinheiro da minha herança, não apenas conquistei independência financeira, mas também independência emocional. Não preciso mais da aprovação de uma família que me via como secundária em suas prioridades. Construí uma nova vida baseada nas minhas próprias escolhas, nos meus próprios valores. Tenho amigos verdadeiros, relacionamentos baseados em respeito mútuo e uma carreira que me dá satisfação pessoal além do retorno financeiro. Às vezes ainda penso em como seria se eu tivesse simplesmente aceito a situação, se tivesse deixado que gastassem minha herança sem questionar. Provavelmente ainda estaria visitando papai aos domingos, ouvindo Victoria falar sobre seus novos projetos, fingindo que éramos uma família harmoniosa. Mas também estaria vivendo uma mentira. Estaria baseando minha vida numa versão distorcida da realidade, onde meu valor como pessoa dependia da minha capacidade de aceitar ser desrespeitada. Vovó Judith sabia que eu mereceria mais que isso. Ela me deu não apenas dinheiro, mas a oportunidade de descobrir minha própria força. A coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando isso significa ficar sozinha. E descobri que ficar sozinha, quando a alternativa é aceitar traição, não é solidão, é liberdade. Agora, quando olho para trás, vejo que aquele dia em que papai anunciou que minha herança seria usada para a festa de Victoria, não foi apenas o dia em que descobri ter sido roubada. Foi o dia em que comecei a descobrir quem eu realmente sou quando preciso me defender. E essa descoberta valeu muito mais que qualquer quantia em dinheiro. Algumas pessoas podem dizer que destruí uma família por causa de dinheiro. Eu prefiro acreditar que salvei a mim mesma de uma família que não me respeitava o suficiente para me dizer a verdade. E hoje sei que vovó Judith ficaria orgulhosa da mulher que me tornei. Uma mulher que não aceita ser diminuída, que luta pelos próprios direitos e que tem coragem de recomeçar quando necessário. Afinal, essa era exatamente a neta que ela havia criado e em quem havia confiado para fazer as escolhas certas, mesmo quando essas escolhas fossem as mais difíceis.